tudo bem? Vamos terminar o segundo ponto, por assim se dizer, dessa semana? Vamos? Como eu falei para vocês, nós estamos estudando os dois principais institutos, dois principais códigos que influenciaram o nosso direito civil e que, por consequência, também influenciou nossa legislação. Primeiro é o Código francês. Segundo é o Código alemão, Bürgerliches Gesetz, ou BGB também. Por outro lado, a Alemanha teve o problema da sua unificação, tá? Você tinha uma Alemanha pulverizada em pequenos reinados, coisa que não tinha na França, né? E aconteceu do capitalismo entrar na área que hoje nós conhecemos como Alemanha, mas ainda assim a Alemanha ser pulverizada por variados reinados. Otto von Bismarck, ele conseguiu a consagrada unificação da Alemanha, que é o que muitos chamam de Segundo Reich. O primeiro Reich foi o Império Sacro Germânico, ainda na Idade Média. O segundo foi com a unificação de Bismarck. E o terceiro, não precisa nem falar, né? O terceiro Reich, terceiro Império. Pois bem, acontece que a partir do momento que você teve uma unificação da Alemanha, você precisava de um sistema legislativo só, de apenas um código para a Alemanha inteira. E aí veio o Código Civil francês, proposto, por assim dizer, edificado por um dos principais doutrinadores, chamado Savigny, que parece que é francês, mas não é francês, é alemão. E, queira ou não queira, já tem uma grande diferença para o Código francês. O Código francês foi trabalho de legisladores, aqui foi trabalho de doutrinadores. Ou seja, Bismarck mandou doutrinadores elaborarem um código. Esse código foi elaborado por doutrinadores e depois virou lei, tá? Essa é a grande diferença. Por outro lado, uma grande diferença também do Código francês para o Código napoleônico, né, que praticamente tem quase aí 96 anos de diferença. O Código napoleônico é de 1804, o Código alemão é de 1900. É a questão que o Código francês, você tem partes do código que tratam do que nós já falamos, né? As três partes do código. Por outro lado, o código alemão tem uma parte geral e uma parte especial. A parte geral, que vai do artigo 1 ao artigo 240, trata da personalidade jurídica, trata do Estado civil, trata das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, que é o que vocês estão estudando agora em direito civil. Por outro lado, também você tem o direito das obrigações, né? O direito das pessoas, das obrigações, dos contratos. E aí você tem a parte especial, que é coisas, famílias e sucessões, que são os estudos do direito. Queira ou não queira, enquanto que o Código francês, estruturalmente, foi influenciado por Gaio, aqui a influência romana foi as Institutas de Gesto. De Gesto é que influenciou, que foi influenciador do Código Civil alemão de 1900. E aqui no Brasil você tinha a escola, por assim dizer, a escola francesa, da influência do Código napoleônico, né? Silvio Rodrigues, o Washington de Barros Monteiro, por exemplo, né? Grandes doutrinadores paulistas, eles tiveram influência do Código Civil. Lógico que eles também davam muita importância ao Código alemão, mas era mais francês, eles eram mais pró-franceses do que alemães. Por outro lado, José Carlos Moreira Alves, professor da USP, ministro do Supremo, fez a parte geral do anteprojeto do atual Código Civil brasileiro. E ele é germânico. Ele é da corrente germânica, daqueles que preferem o Código Civil alemão do que o Código Civil francês. Por outro lado também, nós tivemos um grande doutrinador no Brasil,
chamado Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Nasceu em 1892, morreu em 1979. Baiano. Pontes de Miranda pode ser considerado o maior jurista de todos os tempos do Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia, a nossa Atlética, a Furiosa, se vocês forem dar uma olhada nas letras, Associação Atlética Desportiva PM, Pontes de Miranda. Pontes de Miranda dá o nome para a nossa Furiosa, nossa Associação Atlética, nossa Atlética, né? Que infelizmente, por causa da Coronga, nós não tivemos, talvez Deus queira que semestre que vem nós teremos o nosso JUS, nossos Jogos Universitários Salesianos, que é uma semana especial, muito legal, né? Também germânico, Tiago Dantas, que também foi um grande jurista que morreu cedo, inclusive, infelizmente, e Miguel Maria de Serpa Lopes, que era desembargador, outro grande civilista também de influência germânica. E qual foram as influências que nós temos no Brasil, as principais influências que nós temos no Brasil, do direito alemão, que se contradiz com o direito francês, tá? Primeira dicotomia entre direito comercial e direito civil, tá? Aqui nós tivemos essa dicotomia, diferenciando o direito comercial do direito civil, para preservar o Código Comercial de 1850, que eu falei para vocês, e isso daí, no direito francês, você não tem essa diferenciação. Segundo, que também a influência de você ter disposições transitórias, antecipatórias, né, introdutórias na legislação, coisa que Bevilacqua pegou do direito alemão, não do direito francês, né, a parte geral, uma parte que orienta toda a legislação civilista, pós-código principalmente. Aqui no Brasil isso adquiriu uma autonomia com a lei da introdução ao Código Civil, que não é uma só lei de introdução ao Código Civil, é uma lei de introdução a todo o ordenamento brasileiro, tá? Ou seja, na aplicação de todo o ordenamento brasileiro você tem que obedecer a essa lei, tá bom? Por outro lado, o Código de Bevilacqua tem a mesma estrutura do Código alemão, parte geral, parte especial. Parte geral, regime jurídico das pessoas, bens e fatos jurídicos. Parte especial, família, coisas, obrigações, contratos e sucessões. Só para terminar, três grandes diferenciações que nos influenciam muito no dia a dia, inclusive até, em que se seguiu o modelo alemão, rejeitando o modelo francês, né? Primeiro é a questão da doação. Para o francês, doação é ato unilateral. Para os germânicos e para a gente, doação é ato bilateral, ou seja, precisa de alguém doar e precisa de alguém receber. Lógico que a doação é gratuita, mas o doador, aquele que recebe o bem doado, né, o donatário, ele precisa aceitar. Então, doação é um ato bilateral. Alguém tem que dar e o outro tem que aceitar gratuitamente, né? Essa é a grande diferenciação. Por outro lado também, no direito francês, o contrato de compra e venda por si só basta para transmitir o domínio, para transmitir a propriedade. No nosso direito, tal qual o direito alemão, não. Por quê? Não basta o contrato. Você tem que aperfeiçoar. Depois do contrato tem que ter um ato posterior. Se for uma coisa móvel, é a tradição, é a entrega. Só se termina um contrato de compra e venda com a entrega da coisa, por exemplo. Se for uma coisa móvel. Por outro lado, seguindo essa tradição germânica, no nosso direito brasileiro, um contrato de compra e venda de bens imóveis não termina com um contrato de compra e venda de bens de gaveta. Você tem que ir no cartório registrar. Olha só a grande influência do direito alemão aqui no Brasil. Comprei uma casa,
fazer um contrato de compra e venda não aperfeiçoou o contrato de compra e venda. Eu tenho que ir no cartório registrar para dizer para todo mundo que aquela casa está no meu nome, tá? E por outro, para terminar, a grande influência, que aí o direito, inclusive até, são fases distintas do direito romano. Para o direito francês, quando saiu o Código Napoleônico, para a pessoa adquirir personalidade jurídica, para a pessoa adquirir capacidade jurídica, para a pessoa ser um ente jurídico, para ter nome, para ser parte de uma família, vocação hereditária, né, RG, CPF hoje em dia, a pessoa tinha que não só nascer, mas tinha que ter viabilidade de nascer. Se a pessoa apenas nascesse, mas durasse 2, 3 dias, nunca era considerado um ser. Não se abriria certidão de nascimento, nem certidão de falecimento, por exemplo. Por outro lado, o direito alemão pega uma orientação uma orientação romana mais atual. Uma orientação, diga-se passagem, até mesmo feudal. E o que é essa orientação? Basta a pessoa ter respirado, ter tido impulso elétrico hoje em dia com o avanço da medicina, para a pessoa ter sido viva. E se a pessoa nasceu viva, ela tem capacidade jurídica, tem direito a um nome, tem direito a uma certidão de nascimento, morreu, mas viveu pouco, nem que fosse encher o ar do pulmão uma vez só e morrer logo em seguida. Mas ela vai ter certidão de nascimento, ela vai ter certidão de falecimento, ela integrou uma família. Lhe será assegurado todo o direito que a nossa legislação assegura a esse ser que apenas respirou uma vez só fora do útero da mãe. Tá? Inclusive, existe um exame pericial. Na época que a medicina era extremamente não avançada como hoje, né? Antiquada, chamava docimácia de Galeno. E para você saber se o pós-feto viveu ou não, para seguir essa orientação romana que influenciou a legislação germânica, que nos influenciou por conseguinte, você pegava a criança recém-nascida e morta, você abria, tirava o pulmão, pegava o pulmão e botava numa bacia de água. Se o pulmão afundasse, essa criança falecida não respirou. Se não respirou, não teve vida. Se não teve vida, não teve personalidade jurídica. Por outro lado, se o pulmão da criança falecida boiasse, essa criança respirou. Se respirou, adquiriu personalidade jurídica. Se adquiriu personalidade jurídica, foi um ente jurídico, foi uma pessoa na acepção jurídica da palavra. Tem certidão de nascimento, tem certidão de falecimento, fez parte de uma família. Tem direito ao nome, tem direito a toda a proteção que a legislação assegura. Beleza, queridos? Até semana que vem. Tenha uma boa semana, um bom resto, meio de semana para frente, tá bom? E qualquer coisa, eu tô no Zap, tá? Tchau, abraço.